Diante da adversidade, muitos sentam e desistem. Mas um líder com visão e com propósito encontra uma oportunidade para reconstruir algo novo. Prepare-se na cadeira, ajeite seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta, pessoal, para mais uma roda de parola inédita. Parola de número 110, a terceira, dentro do tema Chamados para Liderar. Estamos nessa série incrível, falando na primeira semana sobre Moisés, na segunda semana sobre Davi. Aliás, com feedbacks incríveis sobre essa parola de Davi. E nessa semana vamos falar sobre Neemias, esse mesmo, o reconstrutor Neemias, o nosso amigo engenheiro Neemias, ou como vocês quiserem dizer aí, o construtor. E aí, meninos, vamos parolar, porque o importante é parolar. Bora, vamos falar do Bob Construtor nesta noite. Vamos lá, vamos carregar pedra, né? Não, isso que o Arthur falou é uma verdade. Vamos à obra. Exatamente, já dizia Chapolin. Isso é verdade que o Arthur falou. Eu estava ontem no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, e me pararam assim e falaram: que parola foi aquela de Davi? Olha como são as coisas, gente. Assim, entrando já no avião, o pessoal parando e perguntando para mim a respeito disso. As pessoas aplaudindo durante o voo, né? Diz que dava para escutar daqui de baixo o barulho lá em cima. O comandante falando assim para todos na cabine. Pessoal, recomendo que vocês aí no Latam Play acessem os paroleiros. Aleluia! Eu diria. Agora, falando um pouquinho longe de Davi, mas falando de uma outra palavra que está dando um feedback muito importante, pelo menos aqui em São José do Pinhais, com o meu pessoal aqui, é a parábola 104 sobre o leproso da Galileia, do tema nosso passado. Escutei hoje um feedback maravilhoso, um colega nosso aqui, um irmão, chamado Sandro. Ele falou assim, me mandou uma mensagem dizendo assim: cara, estou escutando pela 4ª vez seguida a parábola 104 sobre o leproso, e olha como Deus tem falado comigo com isso que vocês falaram. Foi realmente um divisor de águas aqui. Então, Sandro, abraço para você, obrigado pela companhia aí, pela audiência. Sami, se você não tiver mais nada o que fazer, continue também nos assistindo. Porque, de verdade, se você está ouvindo pela 4ª vez, que ócio, hein, irmão? Senhores, vamos falar então sobre... Faça como Sandro, aquele jabá. Faça como Sandro e já tem 440 parolas para você ouvir. Vamos falar então de Neemias, senhores. Eu abri propositalmente essa roda de parola com uma frase que foi invenção mesmo na minha cabeça, não li nenhum livro de autoajuda, né? Nem naquele biscoitinho chinês, né? Logo depois de pedir um ligue-ligue, um yakisoba aqui em casa. Mas algo que o senhor falou no meu coração a respeito disso foi que diante das adversidades, né, ou diante de uma grande catástrofe, que realmente Neemias encontrou Jerusalém com os muros totalmente derrubados e as portas queimadas, né, como diz o texto, e diante dessas adversidades desse tamanho, tem muitos que dizem assim: o meu obstáculo é muito grande, né, a adversidade é muito grande, então o melhor que eu tenho para fazer é desistir. E aí eu vou lembrar de algo que nós conversamos talvez nas primeiras parolas, lá nos primórdios de junho de 2020, quando a gente falou que a crise ela é uma verdade, uma promotora de oportunidades. Toda crise é uma geradora de oportunidades. E com Neemias não foi diferente. Neemias poderia ter encontrado a situação de Jerusalém, né, se contentado simplesmente só em chorar, sentar e chorar à beira do rio, como o texto nos conta, mas ele encontrou aqui uma oportunidade para reconstruir algo
talvez até maior do que era a Jerusalém original, né? O texto vai falar que ele encontrou as casas derrubadas, as portas queimadas, enfim. A questão da visão, né, do líder, aqui não falando especificamente da liderança, né? Essa visão de oportunidade diante da adversidade, acho que é um excelente ponto de partida para a gente dar pontapé, né? Cara, você sabe que quando eu leio Neemias, o que mais mexe comigo, Arthur, dentro disso que você falou, o tempo da oportunidade, é que existe uma pergunta-chave, e eu experimentei isso alguns meses atrás, porque Neemias ele está cabisbaixo, ele está triste, e o rei vira para ele, olha e fala assim: Neemias, está tudo bem com você? Você está precisando de algo? Pede-me o que você precisar, né? E literalmente o que está acontecendo diante de Neemias é ele receber um cheque em branco, né? E nesse cheque em branco, imagina, o rei vira para ele e fala: pede-me o que você quiser. E, gente, sabe, muitas vezes nós recebemos esse tipo de favor e graça. E nós vamos ver ao longo da palavra, nós vamos ver também Salomão, Deus no sonho vira para ele e fala assim: pede-me o que quiseres. A oportunidade está pedindo algo para você, né? O que a oportunidade está te pedindo? E Neemias, ele não faz num ímpeto, ele não pede assim: me dá uma Coca-Cola e um cheeseburger, né? O que ele faz? Ele se retira para orar. Pessoal, é muito sério isso, e eu passei isso 2 meses atrás. Estávamos numa reunião com o presidente da empresa, Arthur e Paulinho. O presidente da empresa, com toda a diretoria do Brasil sentado na frente dele, ele fala assim: pessoal, o que vocês precisam de mim para que a empresa no Brasil ela possa avançar de uma forma... E naquele momento, Arthur, veio no meu coração exatamente a pergunta de Atarxerxes. No momento de adversidade, né? Trabalho no setor do turismo, o turismo recomeçando, as coisas, né? E você sabe o que o pessoal foi falar? Sobre home office. Foram falar sobre o Vale Refeição. Foram falar... Eu, naquele momento, eu falei assim, como... De verdade, eu me corei. Ali, eu sei que nós estamos falando de Neemias, mas foi como o Daniel, eu me corei de vergonha. Porque eu falei assim, gente, numa oportunidade como essa, tão grande, onde a gente pode ter, sabe, um gatilho para as coisas mudarem, e os que os caras vão me falar diante do presidente é isso. Depois a menina do RH veio falar comigo, Arthur. E ela virou para mim e falou assim: o que você achou da reunião? Eu falei assim: eu tinha um cheque em branco na minha frente. E nós fomos falar sobre migalhas. Então, Arthur... Não, o cara fala, literalmente. E eu saí dali frustrado. Mas eu fiquei pensando e refletindo muito nisso. Porque Neemias ele encontrou favor e graça. Então, no tempo da adversidade, o líder, né? Ele vai buscar na oportunidade discernir o favor e graça de Deus diante de homens. Neemias foi sábio. Neemias, diferentemente do que aconteceu nessa minha reunião fatídica, ele se retirou para orar. E por que ele se retira para orar? Assim como Salomão, ele, naquele momento, o que ele pede para Deus é sabedoria. Então, acho que um bom pontapé para nós aqui é um líder, ele busca do alto a sabedoria. A sabedoria para que diante de homens, diante de reis, saiba abrir a boca e falar aquilo que são os oráculos de Deus. Porque Neemias encontra, nesse exato momento, graça e favor.
E essa graça e favor que ele encontra, ele recebe cartas. E eu vou me lembrar aqui de uma pregação do Paulinho, de anos atrás, onde ele fala sobre as cartas que Neemias recebeu, para que não somente recebessem de madeira, mas ele recebesse outras coisas. Veja, só porque ele discerniu o favor e graça. Na reunião que eu estive, infelizmente, a liderança que esteve ali não teve sabedoria, estando diante do rei, falando, tem um cheque branco para você. Agora, pensando também nesse perfil, né, que Neemias desenvolve, eu vejo alguns sinais, Arthur, Will, da marca da liderança de Neemias, assim, muito impressos nessa oportunidade que ele não perde, né? E quem sabe sejam anteriores à oportunidade, sejam a causa desta oportunidade ter caído no colo dele, né? Porque vocês se lembram o começo do livro. No começo do livro, Neemias diz assim, olha, eu recebi uma visita e fiz uma pergunta despretensiosa. E aí, como é que está a nossa terrinha? Né? E na hora que aquele que ele identifica como um de seus irmãos explica, conta para ele qual era o estado de Jerusalém, perceba, nós estamos falando de um período no qual o exílio já tinha terminado há anos, quem sabe há décadas. Né? Então, nós estamos falando de algo que aconteceu, se não no final do século V, no começo do século IV, se não no final do século VI, se não no final do século VI, no começo do século V a.C., né? Então, Neemias ele faz essa pergunta, e quando ele fica sabendo que a cidade ainda estava naquela situação deplorável, ele demonstra aquilo que eu julgo que seja o motivo pelo qual o cavalo passa arriado na frente dele. Tem um irmão aqui da igreja que ele diz assim, o cavalo só passa arriado na nossa frente uma vez, né? Então é hora de subir e aproveitar, né? E não é na frente de qualquer um que isso vai acontecer, não é no colo de qualquer um que uma oportunidade dessa vai acontecer, né? Não foi Neemias que falou para Deus, o negócio é o seguinte, eu tive uma ideia, né? Me manda lá que eu vou resolver essa bagaça. Deus já havia sonhado com Neemias antes. Deus já havia projetado um propósito para Neemias antes. E quando Neemias vai fazer aquela oração do capítulo 1, Neemias nada mais está fazendo do que respondendo a um propósito que já era o propósito do coração de Deus. Né? Agora, olha só, como eu disse, a causa desse cavalo arriado passar na frente de Neemias é justamente o posicionamento que Neemias tinha acerca de si mesmo e acerca de quem era o seu Deus. Porque se a gente olhar a oração, né, esse capítulo 1 vale muito a pena ser lido. Se a gente olhar a oração, Neemias, ele primeiro confessa a Deus a sua tristeza. Né? Deus, meu coração está triste por conta do que está acontecendo. Segundo, ele demonstra que ele conhece Deus. Ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um caso com o nosso povo. Eu sei que o Senhor tem um amor pelo nosso povo. Eu sei que o Senhor mandou leis para o nosso povo e o nosso povo pisou na bola. E terceiro, ele demonstra que ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é a sua posição. Ele diz assim, mas se o Senhor achar graça em mim, me manda lá, faz com que as portas se abram para com o rei. Né? Esse cara teve um posicionamento tremendo, né? Diante do Senhor, um posicionamento acerca de quem sabe quem quem ele mesmo é, né? Porque ele pôde dizer para Deus, o povo está nesta condição por causa de pecado, me manda lá para que eu possa servir ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está limpo, ele está dizendo que ele está puro, ele está dizendo que ele está em uma condição que aqueles que estão em Jerusalém, ainda fragilizados, ainda maculados, ainda entristecidos, ainda vivendo o exílio, mesmo que o exílio já tivesse acabado há anos ou há décadas,
Eles ainda estão naquela condição de escravidão espiritual. Neemias diz, eu não estou nessa condição, eu posso ir lá e fazer alguma coisa. Né? Não por ele. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Eu preguei muito sobre Neemias nesse fim de pandemia, final do ano passado, começo desse ano. Eu costumo dizer o seguinte, Neemias, ele tem um plano, ele desenvolve um plano no seu coração, junto com Deus, que até o capítulo 2, verso 16, era um plano que estava só no coração dele. A partir do versículo 17 do capítulo 2, passa a ser um plano de nós. Ele envolve pessoas no seu plano, né? Mas esse primeiro momento, no qual o plano estava no coração dele, no coração de Deus, esse plano foi sendo maturado, foi sendo trabalhado, né? Neemias foi pisando na terra, pisando no território de Jerusalém, sentindo tudo aquilo, verificando a crise de perto, né? E ao invés de esmorecer diante daquilo que antes tinha sido um retrato pintado para ele, alguém contando para ele como estava Jerusalém, ao invés de esmorecer, quando ele vai lá e constata a situação pior do que ela estava, né, naquele retrato, ao invés de baixar a cabeça, ele diz, gente, o negócio é o seguinte, eu vim aqui com um propósito. E o posicionamento de Neemias em Deus, e o posicionamento dele acerca de si mesmo, contagia aquele povo. Olha que tremenda essa oportunidade que ele aproveita, que ele lança a mão, que é algo tão de Deus que não apenas o sustenta, mas vem nutrir aqueles que estavam precisando de um sustento e só faltava um Neemias chegar lá. Mas é importante, você falou um negócio aí que ele discerniu que ele tinha a resposta dentro dele. Ele não se acovarda, né? Muitos líderes, muitas vezes, se acovardam, né? Eles retrocedem. E quando você pega Neemias nessa situação que você ponderou aí, você vai ver que, primeiro, quando ele se posiciona diante de Deus, basicamente a oração dele é, Deus, eu sou a resposta de oração de um povo. Eu sou a resposta. E aí, de novo, eu sei que nós não estamos falando de Salomão, mas Salomão, ele pede sabedoria. E ele, com sabedoria, ele se achega diante de Deus e ele sabe o caminho. Porque ele fala, olha, eu pequei, o meu povo pecou, eu sei que o negócio está azedo para o nosso lado, mas olha, Deus, eu sei como resolver isso. Né? Talvez, se a gente avançar um pouco mais aqui, nós vamos lembrar que o melhor amigo dele, Esdras, depois vai fazer o quê? Literalmente vai pegar a lei, vai ler e todo mundo fala, escapou uma marcha mesmo. Então você vê que ele tem a consciência daquilo que ele tem que fazer. Ele não é um líder temerário. E ao contrário, você também usou uma palavra interessante. Ele influenciou as pessoas de tal forma que viram nele uma referência. Isso, para mim, me traz outra coisa. O líder ele tem que ser uma referência. Eu tenho que olhar para esse líder e falar, esse cara me inspira. Eu sei para onde ele vai. Só para terminar aqui para o Arthur falar, eu lembro de uma fala do pastor Miguel, que ele falava assim, pessoal, você acha que eu vou levar vocês num caminho de morte? Eu, como pastor, eu tenho que levar vocês num caminho de vida. E eu só vou levar no caminho que eu já percorri. Sim. Até quando vocês estavam falando, eu tinha deixado aqui já meio que engatilhado, falar um pouquinho do contexto histórico dessa questão da passagem de Neemias. Porque Neemias e o livro anterior, que é o livro de Esdras, eles acabam, não podem ser desassociados, né? Até para quem está iniciando na leitura das Escrituras, é importante que você leia Esdras e Neemias juntos, né? Inclusive na Vulgata Latina, o texto original é primeiro e segundo Esdras, né? Então, se você pegar aqui Neemias, ele é uma continuação. Latina, rapaz! Você pega a continuação de Esdras, olha só. Quando você pega, se você não tem esse contexto histórico, né, essa ordem certa das coisas, você pode correr o risco de achar que Neemias fez parte do primeiro grupo que foi para Jerusalém para consertar o problema lá. E, na verdade, Neemias não foi o primeiro grupo. O primeiro grupo foi com Esdras. Esdras fez parte da primeira incursão, vamos dizer assim, do primeiro grupo
de pessoas que saíram da Babilônia foram com Esdras para Jerusalém. Então, anos se passaram e, de certa forma, Esdras não conseguiu reconstruir a cidade. E se nós vamos parar para pensar, talvez por que ele não tenha reconstruído? Porque o chamado de Esdras era sacerdotal. Esdras era um sacerdote. Então, quem tem um chamado para essa questão sacerdotal, não necessariamente tem um chamado para reconstruir os muros, o que me dá a convicção no coração de que mesmo líderes têm chamados diferentes. E que se você tiver com o chamado certo, porém na hora errada, ou no lugar errado, esse chamado ele acaba não se concretizando, vamos dizer assim. Isso que você fala é um capítulo do livro de Ram Charan, que foi o Magu, ou o Guru, do ex-presidente da General Electric. E ele cita no livro dele, Pipeline de Liderança, exatamente isso. Ele vai falar que existem líderes para momentos e ciclos específicos numa empresa. Então, muitas vezes, se uma empresa está quebrada, o que você vai precisar? Você precisa ter um líder ali que vai querer resultado. É o cara que vai para cima, vai bater, vai acontecer. Uma empresa que já está se consolidando, então você vai colocar um líder que é o cara mais ameno, o cara mais assim e tal. Se você que está nos ouvindo aí, eu sei que nós temos aqui um conceito bíblico no nosso... Mas você que está nos ouvindo e tudo mais, eu recomendo que você busque esse livro de Ram Charan, né? Chama-se Pipeline de Liderança ou então Execução, que é exatamente isso que o Arthur está falando. Sim, até para dar então uma contextualização, né? Quando a gente fala a respeito desse chamado no tempo certo, eu gosto muito de uma ministração que o Douglas Gonçalves, o Jesus Copy, fez, não sei há quantos anos atrás, mas eu assisti isso há um ano atrás. Ele fala a seguinte coisa: você quer descobrir qual é o seu chamado ou o seu propósito? Olhe à sua volta. À sua volta está a resposta de qual é o seu chamado. Porque se Deus plantou você neste tempo, nesta geração, neste lugar, é porque você é a resposta para a dor de uma geração que você vive. Então, veja bem, se Neemias tivesse se levantado no tempo de Esdras, não sei se teria surtido o mesmo efeito. Se Esdras estivesse no lugar de Neemias, talvez também não tivesse surtido o mesmo efeito. Me dá a sensação da seguinte coisa: a gente, para poder ter entendimento de qual é o nosso chamado, e especificamente para a liderança, né, nós precisamos olhar à nossa volta e entender qual é a maior dor da nossa geração. Porque se nós somos a resposta, nós precisamos entender qual é o contexto da nossa geração. E foi exatamente o que Neemias fez. Neemias perguntou: escuta, como é que está lá a minha terra? Olha, neste momento, a terra passa por isso, 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 isso. Opa! Então, eu sou a resposta para este momento. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nesse primeiro bloco, porque nós levantamos um monte de bola aqui, né? E precisamos aprofundar alguns conceitos aqui de liderança que eu acho que são bem pontuais e bem importantes. Então, vamos fazer o seguinte, quinta-feira nós vamos estar de volta para a segunda parte desta parola 110, né? Então já deixa anotadinho aí, ativa a sinetinha aqui no YouTube, assine o nosso canal, siga-nos no Facebook, no Instagram e também no Spotify em formato de podcast, para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos trazendo de base bíblica que pode ajudar a sua vida. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.